Estamos ao vivo, mais uma super live extraordinária, a live de hoje. Já estou mandando aqui o aviãozinho, peço a vocês que façam o mesmo, por gentileza, envie o convite para o máximo de pessoas que você puder, porque essa live de hoje ela é muito especial. Como eu falei, é uma live extraordinária, de um resultado magnífico que nós tivemos. E por ela ter tido tantos resultados com a nossa terapia TRG, ela decidiu fazer uma live. Porque a quantidade de resultado é muito grande, nós estamos muito felizes. Lembrando que a TRG é uma terapia que trabalha com psiquismo. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um resultado, cada pessoa tem um direcionamento, mas é uma terapia que trata a raiz dos problemas. Tratando a raiz, os sintomas desaparecem. E a gente também, vale salientar que você com certeza vai ter alguma resposta do seu psiquismo, uma vez que você se entregar ao protocolo. Eu quero dar uma boa noite para todos que estão entrando na live. Muito obrigada. Mande a setinha. Eu sei que muita gente nova vai estar entrando para assistir essa live, por isso que eu vou me apresentar, tá bom? Meu nome é Otília, eu sou terapeuta TRG, sou especialista em terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo. O que é a TRG? A TRG, terapia é o método, reprocessamento é a reestruturação do emocional que a gente faz através de 5 protocolos, e generativo, porque através desse trabalho com esses 5 protocolos, fazendo a reestruturação do seu emocional, vai gerar em você novas estruturas emocionais. Ela é uma terapia que trabalha tudo que é de fundo emocional. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, fobias em geral. E nós estamos aí nessa caminhada tratando dezenas de pessoas. Hoje são centenas de pessoas sendo cuidadas com a TRG, com vários resultados. Nós somos hoje mais de 20 mil terapeutas. Estamos hoje na Europa também com essa terapia. E é uma terapia breve de resultado, porque nós costumamos dizer que um ano, uma sessão de terapia da TRG equivale a 2 anos de uma terapia convencional. Ou seja, em uma terapia TRG você tem uma resolução grande de questões emocionais. Nós também temos uma especialização em leitura corporal e comportamental, que é o que mais encanta as pessoas, certo? Porque através dos traços físicos a gente consegue entender como aquela pessoa pensa, sente e age. Isso não é mágica, é ciência, pautado na ciência. Hoje a gente tem esse conhecimento. E nós viemos constantemente dando altas muito bem sucedidas. E por isso que hoje a nossa convidada cliente, ela teve alta. Eu estava aqui pontuando todos os transtornos emocionais que ela tinha e que foram tratados no decorrer da terapia, e nada melhor do que ela para estar contando o resultado dela. E foram tantos benefícios que ela falou: Otília, eu quero fazer uma live com você, eu preciso falar dos meus resultados, eu quero compartilhar esse resultado com mais pessoas. Então por isso que hoje a gente vai estar recebendo ela aqui. Eu já vou chamá-la. Desde já, muito obrigada a todos que estão na live. Deixe aí o seu oi, seu boa noite. Fale de onde você está falando, qual cidade, estado, para que a gente possa mandar um beijo, um abraço. Qualquer dúvida e pergunta, a gente também vai estar abrindo aqui para as perguntas, tá bom? Então, já vou convidar.
Aí, a nossa querida cliente maravilhosa. Vira a câmera. Viviane, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, Viviane. Tô sabendo, Vira a câmera. Só virar a Peraí. câmera. Aí, não, vai ficar tudo bem. Onde que é isso, gente? Vamos lá. Peraí que eu vou É chegar. aí onde tem duas setinhas aí, do lado de mim. Isso! Nossa, mas Cheguei! como você tá linda, maravilhosa. Tá me ouvindo bem? Tudo vermelho, ó. Porque eu falei assim, ó, hoje tem que ser a minha cor predileta. Porque hoje eu tô muito feliz. Então, ó, até a rosa vermelha tem, ó. Meu Deus, o vermelho tomando conta de tudo. Como é gratificante para mim ver essa real felicidade. Você sempre foi uma pessoa, né, até então comunicativa, que conversava e tudo, Sim. mas hoje a gente vê uma alegria de dentro para fora, uma alegria que realmente foi gerada através dessa maravilhosa terapia. Viviane, sem mais delongas, tá? Eu já vou começar a fazer algumas perguntas para você e vai ser um bate-papo, né? Enfim. Bom, eu estava aqui, Viviane, você me corrija se eu estiver errado, Sim. mas de todos os transtornos que você sofria, depressão, crise da ansiedade, que em sua maioria acabava virando um transtorno do pânico, Sim. fobias em geral, porque quando você passou a lista de fobias, eu fiquei assim, né? Era muita fobia, né? E a gente Bulimia nervosa, bulimia nervosa, insônia, agorafobia, que era medo de lugar cheio, né? Muita gente Isso. e tudo mais. Fobia de lugar cheio e muito mais. Então vamos lá. Eu gostaria de perguntar para quem está na live se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Bem-vinda, Renildes, maravilhosa. Renildes está na live, que linda. Isabelle, personalizados, Frederico Ultra, todos que estão na live, sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa noite. E a primeira pergunta que eu quero ouvir de você, a resposta, Viviane, é o seguinte: como você conheceu a TRG? Conheci na palestra na igreja, né? Que eu estava até num processo que eu não estava conseguindo sair de casa e me chamaram, falou, Viviane, tem uma palestra aqui que eu acho que vai te ajudar. E eu falei assim, eu quero ir, mas cheio de medo, porque a gente, quando tem esses transtornos, a gente fica sem vontade de sair de casa, né? E eu, como missionária, adoro ir para a igreja, amo ir para a igreja, mas eu estava notando que havia um pânico de lugar cheio. Começou a haver um pânico, até mesmo de ir para a igreja. Eu ia para a igreja, eu começava a ter a crise, eu não sabia que era crise, pensava que estava infartando. E ali eu ouvi dessa palestra, eu falei, vou fazer um esforço para ir. E no meio da palestra eu tive a crise de ansiedade, Meu aonde Deus. você falou assim, na hora Deus te usou e você falou assim, gente, vou ensinar como interromper uma crise de ansiedade. Olha, foi na hora. Aí eu fiz aquilo ali, melhorou. E aquilo ali, eu me emocionei, porque ali eu falei assim, gente, realmente eu tenho ansiedade. Ali eu me identifiquei com tudo que foi falado e deixando frisar bem claro que muitas pessoas, por ser evangélica ou determinadas religiões, não importa. A ansiedade, os pânicos, os traumas passados, fica preso no nosso subconsciente e causando esses transtornos. Às vezes as pessoas, por religião, não estou citando quais, elas ficam presas à religiosidade e não aceitam que tem essa ansiedade ou depressão, que tem algum trauma. E o trauma de infância, de um casamento, seja de qual área for, tem que ser tratado.
E ali eu relutei, e nessa palestra me convenceu que precisava desse tratamento. Então, veja bem, você assistiu a palestra, a palestrante é eu que vos falo. Ali naquela palestra você se identificou com tudo que foi falado e Sim. você viu que algo que foi dito ali, bem-vindo, Jefferson, seja muito bem-vindo. Algo que foi dito ali, o mecanismo de segurança, né, que a gente fala, que é o controle, inclusive, que a gente dá até a gente resolver todas as raízes e as causas emocionais, funcionou na hora, e ali Sim. você se convenceu a fazer o tratamento. Então, isso significa que antes dessa palestra, você não buscava ajuda, você não aceitava a sua condição. Como é que você lidava com essas questões emocionais? Há quanto tempo você já vivia com esses sintomas, com essas fobias, esses transtornos, essas crises? Acho que uns 5 anos. 5 Porque anos. eu achava que eu estava tendo infarto. Porque dava uma dor no peito, eu perdia a respiração e às vezes levava no médico, né? E botava oxigênio, me dava calmante e mandava para casa. E fazia exame do coração, não dava nada, até que eu procurei um cardiologista para ver meu coração e ele falou: ó, você tem problema de oscilação de pressão, mas você tem ansiedade. Mas até então eu não procurei ajuda, só depois da palestra. Eu relutei. Então, significa que todas as vezes que você tinha uma crise de ansiedade, transtorno do pânico, você tinha a sensação da morte, de que estava infartando, chegava lá no pronto atendimento, com essa certeza, o médico fazia todos os exames e ele simplesmente dizia que havia uma oscilação na pressão, que é normal, porque se você está com muita adrenalina no corpo, automaticamente a pressão ela sobe, mas que fisicamente você estava super bem. Coração, que você achava que ia infartar, estava ótimo, estava tudo bem. Tudinho. Tudinho que eu achava que eu tinha coração grande, que na minha família todo mundo tem, aí eu achava, maioria, né? Alguns que faleceram, né? E doenças do coração, alguns têm. Aí eu achava que eu teria também, achava que era isso. Então, eu achava normal. Então, até então, mas aí quando chegar um ponto que eu comecei a ter fobia social, de não querer ver gente, eu falei, tem alguma coisa de errado comigo. Quando eu tentava, meu esposo, vamos viajar, vamos sair, eu até ia, mas eu ficava assim, ai, eu tô passando mal, tô sentindo igual que eu vou infartar. Aí ele tinha que parar o carro, tinha que esperar eu me acalmar, às vezes botava aquele remédio embaixo da língua, e ali a gente não sabia, nem meu esposo sabia. Tinha vezes que eu ficava triste sem saber o porquê, e ele ficava sem entender o porquê, que eu te fiz alguma coisa, eu sou um marido tão bom para você. Eu falei, não, amor, você não me fez nada. É comigo mesmo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, que fique de alerta para as pessoas que estão me ouvindo, que se elas estiverem sentindo uma tristeza fora, sem noção, uma hora para outra, tá tudo bem na tua casa, tá tudo bem com teus filhos, e você sente aquele pânico, e você sente uma tristeza, uma vontade de se isolar, procure ajuda, porque isso não é normal, né? Verdade. Então, o que te deixava mais triste com essa situação emocional? O que te limitava, que mais te entristecia esse quadro emocional que você vivia, de depressão, crise de ansiedade, essas fobias, esses medos, essa fobia social, tudo isso que você estava vivendo, o que mais te limitava, que você ficava mais triste? Bom, o que me deixava mais triste era eu ter vontade de me arrumar, eu sempre fui vaidosa, me arrumava, depois de estar toda pronta, arrumada, o desânimo de sair vinha, o medo de sair vinha, as pernas ficavam bamba, ficava me tremendo toda. Meu esposo, o que foi, amor? O que está acontecendo? Aí, às vezes, a gente passeava, ele tinha que voltar comigo, ter aquela paciência. E o fato também
eu não aproveitar os momentos, porque a ansiedade, ela não deixa você aproveitar o momento, é excesso de futuro, né? Então você não aproveita os pequenos detalhes da vida. Eu não aproveitava os pequenos detalhes da vida, eu só sabia ter medo. Às vezes o probleminha era desse tamanho, eu via um problemão. E ali eu ficava o dia inteiro passando mal. Aí meu esposo falou, Viviane, tu tá nervosa à toa. E era verdade. Hoje em dia eu enxergo que aquilo ali era um transtorno. A vida do Então, ansioso é a carga emocional do passado, vai para o futuro fazendo o pior futuro e volta para o presente sofrendo. Então, o ansioso ele é refém das suas emoções, ele é refém, né, dos seus pensamentos, que são sempre piores. Por quê? Porque o que é a ansiedade? Registros de medo, de insegurança. Isso. Então, o inconsciente, ele mostra para você o tempo todo que você está em perigo. É uma sensação que tem um tigre atrás de você e que você tem que fazer tudo rápido porque você está em perigo, e é aquela sensação de perigo, de medo, de insegurança, de inconstância, e isso realmente é muito eu triste. sentia como se algo fosse acontecer a qualquer momento, algo de ruim fosse acontecer a qualquer momento. Eu acordava com medo de levantar, meu esposo às vezes vinha, bom dia, amor, não sei o quê, e eu às vezes com mau humor, bom dia. Ele, o que foi, amor? Teve pesadelo, alguma coisa? Eu falei, não sei o que é, eu acordei estressada. Você não sabe, você não entende os seus sentimentos, você não sabe nem o porquê estar daquela maneira. Não tem motivos aparentes para você estar assim. E o pior, você se sente a pior das pessoas, porque você se sente amarga, você se sente que está atrapalhando. Aí eu falava, amor, eu sou chata, eu estou te atrapalhando. E que isso, amor? Você é o amor da minha vida. Você é uma mulher maravilhosa. Por quê? O ansioso, né, tem esses transtornos, ele não vive. Ele vive em constante medo. Medo de abandono, medo de sair, medo de tomar um fora. Às vezes você acha que está conversando com a pessoa e está sendo chata, né? Você se sente culpada do nada. Eu falo, amor, desculpa. Ele, desculpa por quê, Viviane? Ah, sei lá, eu acho que eu sou insuportável. Eu ficava assim. Então, é uma coisa engraçada que eu fico rindo, é que ele falava assim, pô, eu acho tua voz tão gostosinha, amor. Gosto de ouvir tua voz, gosto de conversar com você animada. Só que ele achava isso, mas eu me achava chata. Eu não conseguia, para tu ter uma noção que quando eu começava a fazer alguma coisa ou conversar com alguém, dentro de mim eu sempre ficava assim, criava um medo, eu acho que eu estou sendo insuportável. Eu acho que a pessoa não gosta de mim, eu acho que ninguém gosta de mim. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eu não conseguia acreditar que alguém podia gostar de mim. Mas isso foi reflexo dos traumas do passado, de abandono, né? Rejeição. Porque eu fui abandonada 2 vezes, eu tive depressão pós-parto, eu perdi meu pai no meu resguardo. Isso tudo me deu medo da perca. Então, toda hora eu achava que eu ia perder alguém. Toda hora Olha o entendimento, gente, que a pessoa ela passa a ter com a TRG. Ela entende as suas emoções, porque toda emoção tem lógica. Né? É igual ela falava que antes ela se achava complicada, que ninguém amava ela, que as pessoas rejeitavam, mas isso não estava atrelado à situação de hoje. Estava ligada a raízes, e eram dores que estavam dentro dela, enraizadas, que fazia com que ela se sentisse assim. É incrível, é maravilhoso. Bruna, seja muito bem-vinda. Foi muito doloroso fazer os ciclos de regeneração. Sim, Bruna. Viviane, já temos uma pergunta da Bruna. Sim. A Bruna, ela está perguntando o seguinte. Foi muito doloroso fazer os ciclos de reprocessamento? Ela falou regeneração, mas é reprocessamento. No processo da TRG, para você, porque cada pessoa tem uma experiência, né? Mas para você, foi muito doloroso fazer esses ciclos do reprocessamento? Foi muito doloroso. Você sabe que quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me tremia,
Quantas vezes eu entrei em crise de pânico no meio da sessão, né? Eu ficava me sentindo de uma maneira, porque era sempre assim, né? Fazer o reprocessamento de um trauma de infância. E incrível que a TRG me fez lembrar uma raiz que eu não lembrava, que estava lá na minha infância, quando eu fui perdida dentro do Maracanã, né? Nossa. Por isso que eu refleti. Por que eu tinha medo de multidão? Porque foi quando a Xuxa foi no Maracanã, desceu com o Papai Noel, do helicóptero, estava lotado, e minha mãe ali, eu soltei da mão da minha mãe, me perdeu ali, e eu fiquei com medo de multidão. Aquilo ali estava guardado no meu subconsciente, e eu não sabia o porquê que eu tinha esse medo. Outra vez, eu me perdi, do nada me deu uma crise do pânico em Mesquita, né? Tem uns 3 anos atrás, eu fui votar, não sabia voltar. Eu comecei a chorar. Liguei pro meu esposo, eu não sei voltar. Meu esposo ria. Viviane, tu tá em Mesquita, mas eu não sei andar aqui, eu não sei voltar. Todo mundo me olhando na rua. Parecia aquela garotinha lá do Maracanã, né? Isso a foi menina porque deu a crise da ansiedade, né? Medo de segurança. Eu tinha 40. O inconsciente, ele é atemporal. Isso. Então, quer dizer, acionou aquele gatilho do desespero, do abandono ali no meio da multidão, e você teve uma atitude como se você fosse aquela menininha. Creuza, boa noite, seja muito bem-vinda. A Bruna está falando assim, nossa, é incrível mesmo, muito parecido com o meu processo, é algo muito forte mesmo, mas é a coisa mais libertadora que já experimentei. Feliz pelo seu testemunho, em breve contarei o meu. Opa, já temos mais uma live agendada, porque, Bruna, o resultado da TRG é certo, eu não tenho dúvida dessa ferramenta maravilhosa e poderosa. Viviane, vamos lá. Qual foi as primeiras melhoras que você teve com a TRG? Né? Iniciamos o processo qual foi a melhora assim, significativa nas primeiras sessões que você falou assim, caramba, não estou acreditando, meu Deus. Essa foi o meu Conta aí pra sonho gente. de consumo. Essa foi o meu sonho de consumo. Sabe que quem tem transtorno tem bulimia nervosa. E eu comia sem ter fome. Eu pegava daqueles cachorro quente de 30 centímetros, eu comia 2 daquele brincando. E com a TRG eu comecei a notar que eu fui ficando enjoada, não conseguia comer, meu metabolismo ficou muito rápido, e de 115 eu fui para 97, 96, perdi 19 quilos. Se vocês olharem, eu ainda sou gordinha, mas eu já estou notando que eu não consigo comer pão direto, 2 pães direto. Eu não consigo, tem dia que eu não sinto nem fome de almoçar, porque... E outra coisa, meu metabolismo voltou a ser mais rápido. Eu notei, eu acabo de comer meus... Então, ali trabalhou... Voltou. É que deu uma osciladinha aí na sua internet. Gente, para você que está entrando agora na live, um dos primeiros resultados que a Viviane teve com a TRG, que ela sofria com bulimia nervosa, não é que a TRG ela emagreça, entenda bem. É o processo emocional. Ela jogava as emoções dela, descontava na comida. Tá? Porque bulimia nervosa é um transtorno, onde a pessoa ela tem aquela compulsão alimentar, aquela necessidade de comer muito. E uma das coisas que começou a regularizar na Viviane foi isso. E com isso, em consequência disso... Que eu fui percebendo assim, porque eu tenho um vício de me pesar. Eu tenho um balanço em casa. Aí, como eu estava tão distraída que a TRG já estava me deixando zen, ela me deixou tão calma, eu parei com aquele vício de me pesar. E quando eu fui me pesar, detalhe, eu incho, eu tenho uma retenção de líquido por causa da circulação. Sem a circulação, quando eu não estou inchada, eu vou para 93, tranquilo.
Eu sei a diferença. Então, eu emagreci muito mais. É por causa das minhas pernas que tem uma retenção de líquido por causa da circulação. Mas eu já estou vendo também mudando essas coisas, né? E outras coisas que tu me perguntou, né? As principais coisas que melhorou com a TRG, sem dúvida, foi a vontade de ver gente, querer conversar, não querer ir embora, ir para uma festa, ficar no meio da minha família. Aprendi a perdoar pessoas que se foram, que passaram pela minha vida, que eu tive traumas no início, e ali eu pude pedir perdão, pude viver os últimos momentos com essa pessoa, a pessoa veio a falecer e eu almocei por último com ela. Fui a última pessoa que ela teve mais contato naquele dia, incrível. Jesus me deu essa chance e eu vivo hoje com a minha mãe super bem também, que assim, havia um conflito por determinados passados de criança, meu psicológico criava na minha cabeça que eu via muita briga dentro de casa, né, quando eu era criança. Então eu comecei a ser uma criança com medo de abraçar, com medo de mostrar carinho, até mesmo pelo pai e pela mãe. E hoje em dia eu beijo minha mãe toda hora, faço cosquinha nela, a gente foi lanchar, eu fico fazendo um vídeo de cantando na rua Corinho de Fogo. Eu sempre fui brincalhona assim, né? Acho que foi por isso que pessoas não entendiam que eu deve se assustar. Quem vê essa live aqui, da minha família que vê, pode até pensar assim, nossa, ela tinha isso, mas ela sempre foi sorrindo, porque a gente não sabe. E na minha família, na família de algumas pessoas que eu conheço, eu vejo muitos traumas também. Eu vejo que tem pessoas que têm trauma ali que precisa ser tratado. Mas a pessoa tem que querer. Muitas das vezes a pessoa fica se achando, fica com vergonha. Gente, cuidar da ansiedade não é... Ansiedade não é loucura, depressão não é loucura. É o teu emocional que tem que estar bem. Você tem que destruir aquele trauma do teu passado para você dar liberdade à tua vida, para você aprender a viver cada detalhe do teu dia, você acordar, curtir cada momento com o seu filho. E ali você começa a ver que você dá valor a cada detalhe do teu dia. É incrível. Eu comecei eu fui com a universidade há pouco tempo, que eu fui o centro das atenções. Eu fiz muita palhaçada, eu brincava. Eu gosto de ser eu. Uma coisa deixando frisado bem. O trauma, eu deixava de ser eu. Muitas vezes eu queria brincar, queria ser a Viviane espontânea que eu sempre fui. Não é só porque eu sou missionária que você tem que ser uma cristã carrancuda. Eu sempre fui brincalhona. É por isso que sempre eu parava com as crianças. Eu fazia voz de criança. Eu faço algumas imitações, entendeu? Luciana Gimenez, boa noite! Você voltou a viver, né? Você voltou a viver, né? Então eu brinco, todo mundo ri. A minha família, eu tive agora há pouco tempo com ela, minhas tias choraram de rir comigo, eu fazendo imitações. Eu falei, gente, ser cristã, ser feliz. Tudo corre da essência, mas tem que ser feliz. E a TRG me devolveu isso tudo. Hoje em dia, está tudo restaurado na minha vida, o emocional, né? Jesus já tinha me restaurado um casamento, porque eu vivi uma separação, que é onde gerou esse trauma, que foi do resguardo, que eu fui largada no resguardo da minha filha, um mesinho de vida, e meu pai morreu junto. Então, eu fiquei com depressão pós-parto, e ali eu não podia chorar, porque eu não fui morar com a minha mãe, eu não queria, minha mãe estava sofrendo, perdeu o marido, e eu tinha perdido um casamento e o pai junto. Que meu pai era muito agarrado comigo. E ali eu tinha acabado de ter uma filha. Então eu fiquei com um transtorno que eu percebi, que eu tinha medo de alguém pegar minha filha de mim. Alguém pegava um pouquinho a minha filha para levar ali, deixa eu ver um pouquinho e levar ela para minha casa, eu já mandava buscar. Então, isso aí eu estou me libertando, graças a Deus, disso aí. Porque isso ali gerou um transtorno de perca, né? Que a gente sempre conversou aqui. Você realmente passou a se entender.
Em relação à medicação, Viviane, eu acredito que diante de tantos transtornos que você tinha, medos, fobia, depressão, ansiedade, você era refém de muita medicação, fazia uso de muita medicação para poder tentar equilibrar o teu emocional antes da TRG. Como que foi essa mudança também, né? A coisa da insônia, trocar a noite pelo dia, que foi uma das coisas que você também me pontuou. Assim que a gente começou a fazer a TRG, né, que foi melhorando, né? E como é que foi essa questão da medicação? Como que era? Efeito colateral? Como foi se tirar aos poucos esse processo? Fala um pouquinho da medicação também, porque tem muita gente que está nos assistindo. Lembrando que a medicação ela é necessária quando você passa pelo médico. O médico, o psiquiatra, ele tem total autonomia, né, para poder te medicar, te dar um laudo. Porém, sabemos que a medicação ela trata sintomas e não a raiz, a causa, né, dos problemas. Sim. Então, nós, terapeutas TRG, jamais falamos para a pessoa deixar de tomar a medicação. Muito pelo contrário. A gente fala para a pessoa iniciar o processo e, na medida que ela for tendo a evolução, ela vá ao médico para que o médico venha fazer essa retirada, ou a própria pessoa vai se sentindo bem, vai retirando aos poucos. Conta essa sua experiência aí para a gente, Viviane. Bom, esse barulho é um carro passando aqui na rua. Na hora que eu falo, tá Quem passando. sabe faz ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Vamos fazer de tudo que é comemoração da minha alta. É isso aí. É isso aí. Aí, ó, tô até buzinando. Que beleza. É a comemoração. Mas a gente sabe que é muita gente refém de medicação, né? A gente sabe anos e anos e anos e anos lutando contra a depressão, né? A gente já falou que a ansiedade e depressão é excesso de carga emocional, problemas emocionais não resolvidos no decorrer da vida que vão se potencializando, né? E que vai chegando um ponto que a pessoa não aguenta e entra em pressão, depressão total, excesso de pressão. Fala aí a respeito dessa tua transição com medicação. Da medicação, foi me passado para bulimia nervosa, fluoxetina. Só que hoje em dia, se eu tomar uma vez por semana é muito. Que maravilha. Se eu tomar uma vez por semana, eu tenho caixas que eu deixo assim, só tomo quando eu vejo que está querendo dar uma bulimiazinha, mas nem tem tomado direito. Porque o efeito colateral é horrível. É horrível. Então não compensa. E o calmante que o médico passou para me dormir, eu tomo menos que a metade. Só por precaução, né? Só para dizer assim, tipo, não tô tomando nada. Mas eu já estou querendo fazer o desmame. O que eu estou fazendo? Estou diminuindo cada vez mais e vou começar a tomar chazinho de erva cidreira, entendeu? Fazendo a respiração da TRG, né? E eu gosto muito de ficar louvando. Eu faço oração e depois fico louvando. Aí isso vai me dando um soninho também, me ajuda, sabe? É uma experiência que eu tenho. Quando eu estou assim, vendo que o sono nunca está querendo chegar, né? Porque a ansiedade, quando eu não tratei, eu deitava para dormir, meu coração estava acelerado como se eu estivesse numa Olimpíadas. Meu Deus. Eu deitava para dormir, eu via todo mundo dormindo. Ouvia o barulho de todo mundo. Cachorro latindo, o vizinho conversando lá dentro da casa desse, bobear, eu ouvia, porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. E era uma coisa assim que era nítido que era uma crise de ansiedade agravada. Porque eu deitava e meu coração acelerava. Tinha às vezes que eu tinha apneia dormindo. A apneia do sono. Gente, a insônia, ela é você em estado de hiperalerta. É o seu inconsciente mandando comandos para o seu corpo de que você está em constante perigo e que você não pode relaxar.
Isso é o estado da insônia, tá? E realmente uma noite de sono não tem preço, tá? E a gente Outra acorda coisa, cansado. sim, exatamente. Quando você não dorme bem, você acorda mais cansado de quando você dormiu. Outra coisa, o protocolo do ansioso é o seguinte: nós tratamos a raiz, a causa, os problemas, o que é ansiedade, registro de medo e de insegurança, mas a gente sempre orienta a pessoa que passou anos e anos com ansiedade, o corpo dela está acostumado a produzir muita adrenalina. Sim. O corpo está condicionado àquela situação. Então, para poder você voltar a reeducar o teu corpo, a condicionar o seu corpo, você tem que adquirir um estilo de vida saudável. Então, qual é a orientação? Nós tratamos a raiz, nós terapeutas, mas você também tem que fazer a sua parte. Uma atividade física, uma alimentação pautada em proteína, tirar o máximo de embutidos industrializados que têm acelerantes, procurar dormir cedo, você começar a desacelerar, fazer o mecanismo de segurança para você, por 15 minutos antes de dormir, para você mandar comando para o teu corpo de que ele não precisa mais produzir a quantidade de adrenalina que ele está acostumado. Então, existe um protocolo junto com a terapia, um conjunto. Nós tratamos a raiz, mas tratando a raiz, se você não condicionar o seu corpo a esse estilo de vida, você vai estar correndo sem motivo. Por que eu estou correndo mesmo? Por que eu estou agitado mesmo? Porque o seu corpo já está acostumado a isso. Então, E você Viviane, fica agitado, parecendo que está correndo, mas não emagrece, porque a adrenalina está atrapalhando tuas funções do teu corpo todinho. Exatamente. Então, foi muito bem colocado essa coisa da insônia. É muito significativa. Eu também tive uma resposta de um cliente que tem insônia crônica e na medida que ele está fazendo a TRG junto com o protocolo que a gente orienta do mecanismo de segurança, ele falou para mim, eu ainda não sou uma Brastemp, mas a geladeira já está começando a gelar, já estou conseguindo, sabe? Anos que eu não sabia o que era dormir, agora eu estou começando a dormir, gente, isso é maravilhoso. Yes, viva a TRG. Eu durmo tão bem que estou roncando para... Ô, Márcio, coitado de Márcio. Ô, Márcio. Eu falo assim, amor, ronquei ele. Um pouquinho, roncou um pouquinho pra caramba. Aí ele, mas eu fico feliz que tu tá dormindo bem. Aí eu falei, glória a Deus, deixa eu roncar então. Então, assim, o que você voltou? Você não dormia. Pode concluir. Não dormia. Você não dormia. 4 horas da manhã, eu tava ligadona no 220. Meu Deus. 220. E detalhe, eu deixava de dormir para comer de madrugada. A bulimia nervosa. Acontecia Lembrando isso. Que a Viviane, para quem entrou na live agora, a Viviane sofria de bulimia nervosa e foi um dos primeiros melhoras que ela teve. Uma das primeiras coisas que ela foi se livrando com o protocolo da TRG, ela de 115 quilos está com 109 quilos, tá? Não, 97. Ai, perdão, de 115 para 97. Que isso, gente? Eu tô roubando 19 peso quilos. 19 quilos. 19 quilos. Isso é incrível. Eu tenho notado as minhas roupas, algumas roupas minhas, umas calças minhas já começando a ficar menos apertada. Aqui, ó, eu não tinha pescoço direito. Isso aqui meu era bem gordão, assim. Eu tenho notado meu rosto afinando. Tenho visto algumas diferenças já, né? O que você voltou a fazer que você não fazia mais? O que você voltou a fazer assim na tua vida que você não fazia mais? Por conta desses transtornos e voltou a fazer com a TRG, depois de se livrar desses transtornos? Quando meu esposo fala assim, vamos sair, eu levanto rapidinho e me arrumo.
Gente, que maravilha. Ele ficou assim, nossa, já tá pronto. Eu falei, já, bora logo. Ele ganhou uma nova mulher, né? Nesse sentido, Sim. né? Nesse sentido de Aí ele emocional. falou assim, engraçado que a ansiedade me dava bulimia nervosa. Mas até para comer eu não queria ir buscar com ele, não queria sair para comer fora, não. Eu queria que viesse na minha casa ainda. Entendi. Aí, e ele sempre foi de sair, ele sempre foi família. Ele, amor, vamos comer um cachorro quente, vamos comer um churrasquinho fora. Ah, amor, compra e traz para casa. Aí agora não, agora quando ele me pede, eu faço o cabelo correndo. Se eu não fiz o cabelo, eu faço uma trança, bora, passo um batom. Ele fica rindo. Ele, que isso? Quem te viu, quem te veio. A tua autoestima voltou também, né, Viviane? Que eu olho você hoje aí, vaidosa, maquiada, e lembro das nossas primeiras sessões, gente. Isso é incrível. E é uma coisa que gerou, né? Desânimo. Tipo assim, meu cabelo caía muito, parou de cair bastante, entendeu? A ansiedade, ela fez muito isso comigo. E eu notei que eu me unhava todinha. Eu dormindo, eu não sentia, mas eu me coçava, não sei o que me dava, eu me arranhava todinha. Aí quando eu via, estava com um machucado no braço, porque eu dormindo, me dava adrenalina subia, eu não sei o que eu sentia, que me dava uma coceira no braço, nas pernas. Isso é causado pelo transtorno da ansiedade, né? E distorce a imagem da gente também, né? Eu me olhava no espelho, eu me odiava olhar no espelho. Eu me odiava me olhar no espelho. Hoje em dia eu já gosto de me olhar no espelho. Se deixar, eu fico com o espelho na mão toda hora. A rígida, né? Você, fazendo a sua leitura corporal, você tem bastante oralidade, é rígida, né? O rígido, ele é vaidoso, ele é de executar, ele é de fazer, ele é perfeccionista. Então, você realmente voltou a viver. É incrível. Qual foi as primeiras melhoras, as primeiras diferenças que a sua família percebeu? Quando eu falo família, as pessoas próximas a você, tipo seu esposo, sua filha. Logo nas primeiras sessões, qual foi a diferença assim, imediata que eles começaram a perceber? Ele percebeu, eu comecei a dormir bem. Ele começou a ver que acabava até a RG, eu estava muito calma, né? Ele começou a ver que eu acabava até a RG, eu chorava. Eu contava para ele e eu chorava, me emocionava e ele chorava junto comigo. Aí ele falava, que bom, amor, mas eu chorava de alegria, porque eu sentia que um peso saiu de dentro de mim. Aí quando eu falei que eu tive alta, a alegria dele, ele chorando comigo, ele chorando. Antes de eu ter alta, ele já estava vendo a diferença. Ele falava assim, nossa, amor, você tá com semblante mais... Teu semblante era rígido, meu semblante era rígido, eu não sorria. Eu ria, às vezes, quando fazia uma piada, mas eu não gostava de rir. Eu tinha muito alto... Eu tinha um alto preconceito comigo mesmo. Eu não gostava de me olhar no espelho, eu me criticava o tempo todo, eu falava que eu era feia, eu falava que eu não queria tirar foto, não quero conversar. O meu esposo me chamava, amor, vamos dar um passeio, se animar não quero não, tô sentindo assim, eu quero ficar quietinha aqui. Aí eu via que ele ficava triste com aquilo ali, porque o esposo quer estar com a esposa. Aí ele falava, não vou não para ficar contigo. Aí hoje em dia ele fica feliz. Quando ele fala vai a algum lugar, eu vou na hora. E ele falou, poxa, ganhei uma nova mulher, né? E ele fica o tempo todo, amor, você tá com semblante diferente, você tá mais serena, você tá brincando com tudo eu faço piada. Aqui em casa o tempo todo a gente fazendo piadinha, né? E ele ri de algumas coisas que eu falo, ele diz que eu falo engraçado algumas coisas, né? E eu faço imitações, que eu já falei, né? Algumas coisas que eu faço. Aí aqui em casa, quando tá tudo certo, às vezes tá mó silêncio, do nada eu vou lá e faço uma palhaçada. Aí ele fica, ai meu Deus do céu.
Aí ele fica, deixa ela, Ana, ela tá feliz, eu gosto de ver ela assim. Viviane, Porque eu gosto de ser assim. tem perguntas que o terapeuta faz que é muito óbvia, né? E é igual quando a gente está lá no reprocessamento, né? Eu falo, vai doer como nunca, para não doer nunca mais, né? Aquelas coisas todas. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Você está feliz? Feliz? Muito! Eu tô a cara da riqueza, da felicidade. Eu não tô rica em dinheiro, mas de alegria eu tô transbordando. Que maravilha. Eu até brinco assim, ó, eu fiz um vídeo, domingo eu fui para um sítio. Aí eu fiz um vídeo. Nossa, se pensaram que estava ruim, imagina quando tiver bom. Com Jesus, o pouco vira muito. Pensaram que eu estava na pior, imagine quando eu estiver na melhor. E a minha mãe rindo. Minha mãe foi pro passeio, minha mãe ficava rindo, doidinha. Minha mãe fala que eu sou doidinha. E a minha mãe parece comigo, não sei se tu já viu. Eu pareço com ela, né? Sim. E a minha mãe é assim, alegre. Minha mãe é toda alegre também. Recomendaria a TRG? Você recomenda a TRG? Com certeza. Eu recomendo, recomendo e faço divulgamento o tempo todo, porque eu, como missionária, né, tem a Viviane e tem a missionária que faz a obra. E a gente vê no dia a dia pessoas não aceitando que tem algum transtorno emocional. E eu falo, você já procurou saber se você tem ansiedade? Não, isso é demônio, não sei o quê. Aí eu converso com a pessoa e falo da TRG. Olha, eu passei por uma TRG. A TRG é um tratamento sem remédio e é bem eficaz, trata passado, presente e futuro. E outra coisa, se você tem algum trauma na tua vida, seja na infância, esse trauma tem que ser trabalhado para poder você liberar o perdão para alguém, para você começar a tirar aquele peso de dentro de você. Porque o trauma do passado, eu vou dar o exemplo de que eu sentia. Era como se tivesse um saco de cimento nas minhas costas, né? É isso aí. É a sensação do trauma de infância, Isso, brigas que eu via. E ali eu aprendi que amar até as pessoas que estavam envolvidas naquelas brigas. Aprendi a amar parentes, que teve momentos que falaram coisas que não devia. Aprendi a amar, a perdoar. E eu vi que o momento que a gente vive no passado de trauma não se compara a quando a gente se trata e libera o perdão. Aquilo ali faz muito mais bem para você do que para outra pessoa. Quando você resolve perdoar... Não é sobre o outro, é sobre você. Se você está bem, tudo fica bem. Eu sempre falo sobre isso. Né? A alegria a gente reflete o que está dentro de nós. Se o emocional está abalado, a pessoa, até as feições do rosto da pessoa é diferente, né? Eu era uma pessoa que eu fechava a cara. Às vezes até eu pensava que eu era metida. Não era, era porque os traumas me faziam achar que todo mundo achava alguma coisa de mim. E eu passei por muitos traumas de bullying. Bullying, deboche. Lembro-me bem do processo. Passei por muita humilhação. Teve palavras pesadas que falaram para mim que aquilo ficava dentro de mim. E eu aceitando aquilo ali. Então, quando eu resolvi deixar, né, o tratamento da TRG, foi limpando, né, vai doer agora para não doer nunca mais, é verdade. Porque você lembra, mas você não sofre mais, porque você aprendeu até a perdoar aquela pessoa que falou aquilo para você naquele momento. E olha que beleza. Até para a gente que é evangélico, liberar o perdão, a gente ganha a nossa salvação, né? Porque até rimou, né? Mas para a gente ser salvo, a gente tem que perdoar. Então, ali tem que ser tratado. As pessoas têm que... Opa, a internet da Viviane travou um pouquinho. Eu vou aproveitar para me poder responder aqui a Márcia. A Márcia falou assim, tem uma pergunta. Os homens são mais resistentes com a TRG?
Eles demoram mais para ver resultados por serem mais retraídos? Márcia, deixa eu te explicar uma coisa. A TRG, ela tem isso de fantástico. A pessoa, ela fala se quiser. Não é uma terapia de fala. Você não precisa falar os seus traumas. Isso vai ser resolvido dentro do seu psiquismo através do protocolo. Então, as pessoas que têm dificuldade de falar, pessoas mais retraídas, tanto homens quanto mulheres, têm esse benefício na TRG. Se você quiser compartilhar, por exemplo, a Viviane, ela já ela tem uma oralidade muito alta. Então, ela já tinha necessidade de compartilhar cada processo dela. Mas eu faço tratamento com pessoas que elas têm dificuldade de falar, mas reprocessa muito rápido. Inclusive, Márcia, o homem ele tem um resultado muito bom com a TRG, porque o homem, geralmente, ele é mais racional, ele é mais objetivo. Então, nesse sentido, muito pelo contrário, nós temos resultados maravilhosos com homens e mulheres. TRG é para todos. Inclusive, aproveitando essa ressalva, TRG também é para adolescentes, TRG também é para crianças, ou seja, não tem contraindicação. A partir do momento que a pessoa está disposta a se livrar daquela dor, daquele trauma emocional, a TRG é para todos. Então, homens também se tratam com TRG e têm resultados maravilhosos, tá? Respondendo aí a pergunta da Márcia. Viviane, nós já estamos caminhando para o final. Passou tão rápido essa live, foi tão maravilhoso. É tão bom poder te ouvir, ver essa transformação. Para mim não tem preço, tem muito valor. A TRG ela é uma terapia de valor, né? Quando as pessoas me perguntam quanto que é, quanto você cobra, quanto que é a terapia, eu falo, tem preço ou não? Tem valor. E o valor hoje praticado não se compara ao resultado. Porque olha quantas coisas a Viviane se libertou. Depressão, transtorno do pânico, crise de ansiedade, fobia, bulimia, insônia, agorafobia. Quantas coisas ainda de bônus, 19 quilos eliminados e após a terapia, adorei, após a terapia, estamos em terapia? Hoje não, estamos em resultado de terapia. Após a live, eu vou postar o antes e depois da Viviane. Eu fiz questão de pedir a ela 2 fotos. A gente vai postar o antes e depois dela nos stories. Essa live vai ficar gravada. Então, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um psiquismo, cada pessoa tem um resultado. Otília, você está me afirmando que se eu fizer a TRG, eu vou ter os mesmos benefícios que a Viviane? Não posso te afirmar, porque cada pessoa tem um psiquismo, mas baseado em dezenas de relatos iguais da Viviane, eu te garanto que você vai ter resultado. Porque se você se entregar ao método, se você se entregar ao protocolo, se você fizer o que tem que ser feito, se você for conduzido como a Viviane, muito feliz, foi conduzido o tempo todo, se entregou, porque ela cansou de sofrer. E hoje ela está linda, maravilhosa, com o seu recurso de rígida, a todo vapor, olha, toda maquiada, toda maravilhosa. Isso não tem Só no vermelho. Eu botei o vermelho porque é a minha cor predileta. Eu falei, hoje tem que comemorar. E eu quero te dar os parabéns, Viviane, porque geralmente as pessoas que têm problemas emocionais, elas não gostam de se expor, né? Porque é sinônimo de fraqueza. Então, geralmente, quem tem problemas emocionais não gosta de admitir como você passou por esse processo, tinha o problema e não queria admitir. Após aquela palestra, foi que veio o entendimento da necessidade que você precisava de ajuda e você se deparou com uma terapia que realmente iria te dar o resultado. Você acreditou na TRG.
Então, geralmente as pessoas não querem se expor. Mas como a TRG ela é uma libertação emocional, como a TRG realmente dá resultado, os meus clientes falam, não, eu quero falar, eu preciso falar. A Viviane, eu vou fazer essa live sim, eu vou contar para todo mundo que a TRG fez comigo. Então, gratidão, de verdade. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa, generosa, querida. E é isso, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada. Foi uma das altas mais, assim, eu tenho dado muitas altas, eu estou muito feliz, porque as altas que eu tenho dado, meu Deus, eu fico assim, muito mais impactada, porque vale a pena cada processo, cada choro, cada lágrima, cada reprocessamento. Mas é cada como lágrima, Jesus gratidão pela transformou em vida sorriso. do professor Jair Soares, que foi iluminado com essa terapia. Tenho muita gratidão pela vida dele. Ele foi um instrumento de Deus, porque ele mesmo falava que ele não se conformava em ver as pessoas sofrerem sem ter uma resolução, sem ter verdadeiramente um resultado. E hoje a TRG é essa ferramenta que, com o próprio mecanismo natural do psiquismo, o inconsciente, né, o psiquismo dá uma nova interpretação para aquele trauma que não foi dissolvido, e as pessoas elas são libertas das suas dores, das suas questões emocionais, e eu fico muito feliz por Deus ter me escolhido para ser instrumento na Terra, de estar conduzindo as pessoas à libertação emocional. Vocês, né, não tem como se emocionar, não se emocionar, né? Poxa, com a TRG. Essa é a última live do ano, de 2022. Esse ano para mim foi extraordinário. Esse ano para mim foi assim, maravilhoso. E eu posso dizer que a Otília foi resultado de oração, porque eu estava orando, Senhor, eu não sei mais o que eu faço, o que eu tenho, me socorre, me ajuda. Noites e noites orando, chorando, pedindo ajuda ao Senhor. E ali foi quando eu conheci a palestra e ali eu vi a resposta de Deus. Então, a Otília foi canal de bênção do Senhor na minha vida, né? E agradeço a Deus em primeiro lugar e depois a ela, porque ela foi instrumento. Então, vocês que estão passando por problemas emocionais, não endureça o coração, não. Não fica deixando, o que o fulano vai pensar? Eu sou um pastor, eu não posso mostrar que eu tenho depressão. Eu sou uma missionária, eu não posso mostrar que eu tenho isso ou aquilo. Vão falar que eu estou com demônio. Não é demônio, não. Traumas existem. Jesus criou o cardiologista para curar o coração, o dentista para curar o dente. Por que a vida espiritual, você vai para a igreja, você vai passar pelo tratamento espiritual, mas Deus fez os médicos, TRG, psicólogos, para quê? Para tratar teu emocional, traumas passados. Traumas passados. E a TRG não só trata traumas passados, ela passado, presente e futuro. Eu fui para ter alta, eu fui preparada para o futuro. Doeu muito, mas eu fui preparada para o futuro. E a gente tem que entender que o futuro tem momentos bons, momentos alegres, momentos que a gente vai chorar, né? A própria palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E a gente tem que estar preparado, porque aqui é uma missão na Terra, né? A TRG, ela prepara você. O teu passado, ele destrói aquelas mágoas, restaura, você volta mais forte, você ajuda pessoas, você que é de ministério, né? Como no meu caso, eu vou usar isso aqui pro resto da minha vida como testemunho. Por isso que eu quis passar pela palestra, para poder testemunhar que Deus usa os profetas dele aqui na Terra, que Deus usa os homens, as mulheres, Deus usa os médicos, TRG, aqui na Terra. É necessário. Se você tem que passar, não seja cabeça dura. Abre o teu coração e passe por uma TRG, né? Porque eu gosto de focar isso, porque eu tenho visto o coração duro, a dura cerviz do homem, não querendo abrir o coração. Por isso que tem pastores. Silas Malafaia teve depressão. Marcos Feliciano teve depressão. E se tratou. Ninguém está livre disso, ninguém.
Olha, me disse. a Maria Marta perguntou o seguinte: quantas sessões ela fez? Maria Marta, como terapeuta dela, eu posso responder: foram 19 sessões. 19 sessões e ela teve todos esses benefícios. Ô, Tília, então eu vou precisar passar por 19 sessões? Não sei te responder. Quantas sessões eu vou precisar, ô, Tília? Não sei te responder. Cada pessoa tem um psiquismo. Então, quando a gente faz o fechamento da terapia, a gente oferece alguns pacotes para facilitar a questão de valores, mas não temos como afirmar. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, 20, 19, 30 sessões, 40 sessões, não sabemos. Mas o que sabemos é que o interesse, né, do terapeuta TRG não é ficar ali com você a vida inteira, é te dar alta, tá? Não é ficar ali anos e anos e anos ali na transferência, contra transferência, não. É alta, é resultado. A Márcia, ela falou assim, sou a mãe da Bruna, ela falou que breve breve faço meu tratamento. Yes, Márcia, seja muito bem-vinda, estou te aguardando. Sou a mãe da Bruna, estamos aqui assistindo daqui, o celular dela descarregou. Márcia, é um prazer ter você na live. Maria, Marta, espero ter esclarecido a sua pergunta. E, gente, estamos chegando ao fim. Viviane, mais uma vez, muito obrigada. Essa live vai estar salva. Instagram, YouTube, vou te mandar o link, divulguem, falem com o máximo de pessoas. E foi um prazer, serei sempre a sua terapeuta. Lembrando que a gente dá alta para a pessoa e a Viviane, quando eu encerrei, eu sempre falo, surgindo novas situações, porque com o fortalecimento do psiquismo, não é que tem recaída, mas pode acontecer de surgir novas situações. Então, surgindo novas situações, eis aí a sua terapeuta TRG, sempre pronta para poder cuidar de você. Márcio, emocionante, né, Márcio? Estamos aí, tá? Meu esposo Santos é teu esposo. Ele é o testemunho ocular de tudo, né? Deus abençoe. Pois é. E precisando de uma palestra, querendo que eu conte, tô aqui, tá? Não, com certeza. Agora, muito obrigada, inclusive, por deixar essa ressalva, porque vem 2023 aí, a gente tem projetos de palestra, eventos, a gente tem coisas grandes no nosso coração e com certeza a gente vai contar aí com você. De evangelizar e ajudar vidas. Com certeza. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima live, que será em 2023. Deus abençoe, não deixe de fazer a TRG. TRG é benção. Gratidão a Deus, gratidão ao professor Jair Soares, que foi iluminado por essa terapia maravilhosa, essa inspiração, e gratidão à TRG e a todos vocês que se permitem a ser cuidado. De nada, Márcia, eu que agradeço a confiança. Seu presente de Deus está aí, ó. Um novo embrulho, uma nova embalagem. O valor sempre teve, né? O valor está ali no presente, mas agora está com uma nova roupagem. Tudo que foi tirado dela foi devolvido em dobro, porque Deus é assim, Ele sempre nos dá tudo em dobro. Deus abençoe vocês. Viviane, te amo, obrigado. Deus abençoe. Até a próxima live. Tchau. Beijo.